Olá, eu sou o José Fonseca. Hoje vou-lhe falar sobre o exercício, como tinha prometido no último vídeo. Vou-lhe apresentar a minha fórmula em que vai conseguir ter mais resultados em menos tempo e em sessões de treino mais curtas, porque provavelmente você é como quase todas as pessoas que hoje em dia não têm muito tempo para despender no exercício. Portanto, hoje fique colado a este vídeo que eu vou-lhe apresentar uma solução muito inteligente e com grandes resultados. Mas antes, vamos voltar ao vídeo anterior. Lembra-se que tinha de fazer um diário alimentar e registar tudo o que come. Eu espero que já esteja a seguir os vídeos os passos do último vídeo. Isto é muito importante para ter sucesso nestas 2 primeiras semanas, para começar a sentir os resultados. E então, no diário, já registou durante 2 dias, 1 dia, 3 dias, tudo o que foi comendo e agora eu quero fazer uma pequena análise consigo nesse diário. Quero que volte ao seu diário, vá ver tudo o que escreveu e que verifique se ingeriu no mínimo 5 doses de fruta e vegetais, preferencialmente metade fruta, metade vegetal ao longo do seu dia. Muito importante este ponto. Segundo, não esquecer da água. Bebeu água suficiente, 1,5 litro ou 2 litros por dia. Não se esqueça que a água é essencial para perder peso. Terceiro ponto, açúcar simples. Falei sobre isto no último vídeo, é uma das maiores causas da obesidade hoje em dia e é importante ir analisar todos os alimentos que ingeriu e ver em quais é que está a ingerir açúcar simples. Tente eliminar todo o açúcar simples da sua alimentação diária. E por fim, não se esqueça que vamos analisar todos os alimentos brancos, hidratos de carbono simples, não estou a falar de açúcar simples, mas vai ver todos os alimentos que são brancos, o pão branco, o arroz branco, a massa branca, tudo o que é branco, branco é branco, tudo o que é branco, e substitua por alimentos integrais preferencialmente. E por fim, só lhe quero perguntar mais uma coisa em relação ao seu diário. Apontou todos os petiscos que fez extra refeições? Isto é muito importante. Provavelmente não apontou, mas começa a eliminar esses petiscos que muitas vezes estamos a falar de um aumento de 500 calorias por dia só em petiscozinhos, quando petisco aqui, aqui e ali. Portanto, o último passo do diário, elimine todos os petiscos que faz ao longo do dia e o seu sucesso vai começar hoje mesmo. Vamos então passar ao exercício. Desde há muitos anos para cá, ou desde sempre, que se defende que para perder peso o exercício ideal e o treino ideal é de baixa intensidade e longa duração. Quantas vezes já lhe recomendaram fazer exercício prolongado de baixa intensidade de forma constante para perder peso? Diz tantas vezes que só com exercícios de baixa intensidade é que queimamos gordura? Realmente a intensidade com que fazemos o treino define o tipo de nutriente que mais gastamos. Quando se faz exercícios de baixa intensidade, o seu organismo estará principalmente a utilizar a gordura para produzir energia. Portanto, está a queimar principalmente gordura. Mas a minha questão agora é a seguinte: quanto tempo é que precisa para queimar gordura suficiente? Será que essa é a única forma de queimar gordura? E será que tem 1 hora ou mais por dia, todos os dias, para fazer este tipo de treino? Provavelmente não. Então, se aumentar a intensidade do seu treino, vai utilizar mais o açúcar para produzir energia. Mas aqui existe algo mais. Na altura em que está a fazer este treino mais intenso, vai gastar mais açúcar do que gordura. Mas e depois de parar? Depois do treino, o metabolismo vai estar a queimar muito mais gordura, a um nível muito mais elevado e durante muito mais tempo, pode ir até 24 ou 48 horas, do que se estiver a fazer um exercício de baixa intensidade, em que depois de parar não estará a queimar mais gordura que o normal. Então funciona da seguinte forma: se fizer um treino de baixa intensidade, depois de parar o seu metabolismo vai voltar ao normal e não vai estar a queimar gordura em excesso. Se fizer um treino de alta intensidade, depois de parar e durante muitas horas depois, vai estar a queimar muito mais gordura do que num treino de baixa intensidade. A questão que eu lhe coloco é: prefere estar a queimar mais gordura durante 1 hora ou durante um dia? Portanto, se continua a fazer exercício baixa intensidade e longa duração para perder peso, desengane-se. Eu durante este vídeo vou-lhe explicar porquê e vou-lhe apresentar uma forma completamente diferente para ter mais resultados na perda de peso. E o treino de força é importante para perder peso? Sem dúvida alguma. Lembra-se no outro vídeo que eu lhe disse que a massa muscular era metabolicamente mais ativa e que por isso mesmo, quanto mais massa muscular, maior dispêndio calórico em repouso. Isto é muito importante compreender. Quanto mais massa muscular tiver, mais energia, mais calorias vai estar a gastar em repouso e mais calorias vai gastar durante todo o dia.
Mas a verdade é que quando pensamos em treino de força, pensamos que o treino de força é igual, e isto acontece principalmente às mulheres, acham que quando fazem treino de força vão ficar muito musculados. Mas isso não vai acontecer. Para conseguir isso, teria que fazer um treino demasiado específico, muito doloroso, que quase ninguém consegue fazer. Depois teria que fazer suplementação proteica, porque é assim que funciona o aumento da massa muscular. Fazem-se micro-roturas no músculo com treinos demasiado intensos e depois com a ingestão proteica, a proteína vai ao músculo para reparar essas micro-lesões e com o tempo, com este processo a decorrer vezes sem conta, cada vez que a proteína vai reparar as micro-roturas, vai aumentar o músculo. Mas é um processo muito doloroso que poucas pessoas podem fazer. Portanto, vamos já aqui desmistificar que se fizer treino de força, vai aumentar a sua massa muscular como os halterofilistas. Isso não vai acontecer, não se preocupem mais com esse pormenor. Então é importante perceber que muitas pessoas têm medo do treino de força, mas realmente se eu perguntar, e tonificação? Gostava de ter um corpo mais tonificado? A maior parte das pessoas responde-me logo que sim. Então é importante perceber que a tonificação e definição muscular é igual à diminuição da massa gorda e o aumento da massa muscular. E aqui o mais engraçado é que o aumento da massa muscular consegue-se através do treino de força, tal como a diminuição da massa gorda com o treino de força vai ter muito mais significado. Segunda questão, e que as pessoas muitas vezes não compreendem, é que o treino de força não é igual a ir para as máquinas de musculação. Eu sei que muitas pessoas têm medo de ir para as máquinas de musculação, não gostam, são objetos muito estranhos e terem que se habituar àquilo tudo, não gostam e, portanto, têm o receio e acabam muitas vezes por desistir de ginásios e tudo mais, exatamente por este motivo. Mas entenda que o treino de força não tem única e exclusivamente que ser nas máquinas de musculação. Então o que é que acontece na maior parte das vezes quando a pessoa vai fazer um treino para perder peso, principalmente nos ginásios? Faz um aquecimento, faz a parte de cardiovascular, faz a parte do treino de força e termina com os alongamentos. E estamos a falar de um treino porque é todo dividido, vai aqui, faz o aquecimento durante 5 minutinhos, depois mais o cardio, 15 a 30 minutos, depois o treino de força, que anda à volta dos 30 a 60 minutos, que é separado, vai a esta máquina e faz peito, dividem os grupos musculares todos, o que se perde um tempo enorme, e na realidade é que cada pessoa acaba por gastar no ginásio cerca de 1 a 2 horas para fazer um treino de perda de peso. E a maior parte das pessoas não tem tempo para isto e não vai ter resultados porque depois não vai fazer isto ou não vai fazer aquilo ou não vai fazer uma série de coisas ou não vai fazer nada porque desiste logo à primeira barreira. Acontece muito. Então é importante compreender que o treino para perder peso deve ter todas as componentes que eu acabei de lhe explicar e já lhe expliquei porquê. A parte cardiovascular, do treino de força, o aquecimento e o alongamento são todos essenciais. Mas existe uma forma de podermos juntar tudo isso e chamamos o treino em circuito, em que junta o treino de cardio, o treino de força, vamos conseguir altas intensidades e que já falei sobre este ponto, a questão da alta intensidade é muito importante e vamos reduzir o seu tempo de treino para 15 a 30 minutos. É muito interessante. Estamos a falar em ter mais resultados em menos tempo. Quem é que não quer conseguir isto?